informação. Com informação, você que ligou o rádio agora, você que ligou a sua TV web agora, vamos falar de um caso que no dia 26 de maio do ano passado, aí vamos dizer assim, chocou a cidade de Selvíria. A cidade de Selvíria é a região também que traz Alagoas, aí pela forma aí que aconteceu o crime, onde a dona Aparecida Graciano de Souza, ela foi apontada sendo a autora de matar aí o seu companheiro, o Antônio Ricardo Cantarim. Conforme a polícia, a acusação, as investigações apontaram que ela deu o veneno, a famosa mão branca, aí para o seu companheiro, aquele que tomava medicamento aí para um AVC que teve, e no caso ela esquartejou o corpo, parte foi colocada em uma mala deixada às margens da 158 e parte do tronco, por exemplo, foram colocadas aí no freezer aí na sua residência. Ela posteriormente foi preso alguns dias após esse crime, algumas horas, né? Onde estamos aqui, quero agradecer aos trio aqui, os 3 advogados, né, da Ilha Solteira, que fazem a defesa da sua Aparecida, a Kathleen, muito boa tarde, Kathleen Rodrigues de Figueiredo, onde até nós conversamos já alguns dias atrás para agendar essa entrevista, e gentilmente aqui o senhor Rogério Souza também aqui nos estúdios da Caçula, e o senhor Valdir Rocha dos Santos, que vai nos falar. Muito boa tarde a vocês, onde aí vocês são advogados de defesa. Explica para a população como é que vai ser essa defesa, o julgamento está marcado agora para o dia 11, né? Agora, semana que vem, dia 11, agora o julgamento, doutor. Muito Isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. O julgamento será dia 11, quarta-feira da semana que vem, às 8 horas. Nós assumimos a defesa no dia 8 de abril desse ano, portanto, com data já designada para o julgamento, e a partir daí estabelecemos as teses da defesa. Inicialmente, nós precisamos destacar que não haverá oitiva de testemunhas, nem da acusação, nem da defesa, por conta de que, ao tempo que assumimos, esse pedido já não era mais cabível na leitura do magistrado. Nós estabelecemos um pedido junto ao juízo para que ela comparecesse pessoalmente, para que os jurados tenham conhecimento da causa, dos motivos, de todos os fatos e circunstâncias diretamente da pessoa que é acusada, que em nenhuma oportunidade foi ouvida, teve condições de dizer exatamente o que ocorrera. Doutora Kathleen, o que ela disse, até para fazer mulheres, até ficar mais fácil assim, para vocês, você acha que foi a primeira a ter mais contato com a Aparecida. O que motivou esse crime, o porquê assim, de um crime? Porque, na realidade, você olhando aí para a Aparecida, aquela face assim, o semblante de uma vozinha. Você não imagina que vai ter uma tal motivação de um crime bárbaro desse. O que aconteceu, por que motivou o crime, que ela chegou a relatar para a senhora, que para a defesa, no caso, vocês vão trabalhar aí nesta linha? A dona Aparecida, ela vinha sofrendo tanto abusos sexuais, crimes contra a dignidade sexual dela. Ela vinha, durante o casamento, sofrendo ameaças do cônjuge. Então, no dia dos fatos, foi o dia que ela conseguiu se soltar daquele abuso que ela vinha sofrendo. Foi o dia que ela descobriu todos os abusos que ela vinha sofrendo, porque ele a dopava de medicamento com bebida alcoólica. Então, ela vinha sofrendo abusos sexuais constantes, e nesse decorrer foi o que motivou ela a chegar a esse ponto. Eles tinham filhos? Assim, o casal tinha filhos ou não? Em conjunto, não. Ela tem filhos, mas de um outro relacionamento. Ela tem filhos e ele ameaçava ela, se caso separasse, se caso denunciasse, ele ia atentar contra a vida dela ou contra a da filha dela, que era quem mais tinha contato. Então ela, no caso, ela sofreu alguns abusos, que era dopada, então, e ele então abusava da sua Aparecida. Correto. Então ela faz uso de medicamentos, então ele faz uso de bebidas, então ele colocava ela para beber junto com ele,
para poder realizar os abusos. E ela chegou a relatar mais algum detalhe, doutor? O doutor Valdir está aqui também, queria agradecer a presença, doutor, que nos atendeu gentilmente. Até, doutor, vocês montaram essa linha de defesa, então foi um estupim, vamos dizer assim, para ela preparar aí, no caso, essa... não o termo vingança, para uma proteção, se proteger aí desses abusos, vamos dizer assim, que ela chegou a dizer, por que ela tomou essa iniciativa, vou dopá-lo com veneno? Boa tarde a todos, primeiramente, os ouvintes da Rádio Caçula. O que acontece em todo o contexto de violência doméstica, e a gente está há muito tempo nessa área, o que a gente vislumbra nesse caso fático, o que aconteceu? Nesse contexto de violência doméstica, a vítima, ela suporta, né, essa violência. No caso aqui, é um caso mais grave ainda, que houve uma violência psicológica e de cunho sexual também. Ela vai suportando ali até um certo limite na qual ela vem a explodir, vamos dizer assim. E ela já não aguentava mais, como a doutora Ketin disse, sofrer aqueles abusos sexuais que vinha passando, sendo humilhada, sendo dopada para praticar esses atos aí, vamos dizer assim, que fere a dignidade da pessoa humana. E esse foi o limite, ela chegou no limite dela e ela simplesmente explodiu nesse sentido. Então, o que levou isso. Ela vai guardando aquilo ali para ela, chega no momento que a pessoa explode. E foi o que aconteceu com a dona Maria Aparecida Graciano. Doutor, eu tenho uma informação aqui que o companheiro dela, a vítima no caso, já respondia em liberdade aí pro abuso aí do vulnerável, ou seja, ele teria abusado da neta. Ele teria abusado, tem essa informação que ele teria abusado da neta e já respondia. Sim, essa informação é verdadeira. Esses fatos se deram no ano de 2020. A criança passou por atendimento psicossocial, relatou esses fatos, foi ouvida na delegacia. Esse processo perdurou de 2020 até 2023 e acabou sendo extinto o processo por conta do falecimento dele. Então, além do relato de abuso da bisneta postiça, vamos colocar assim, a prima dela também está nesse cenário. O promotor que atuou no caso, assim que tomou conhecimento desses fatos, ele solicitou, requereu que fosse realizado um depoimento especial da vítima. Esse depoimento não foi realizado e por conta disso nós não temos o vídeo da fala da criança com relação a esses fatos. O estopinho dessa revelação ocorreu numa festividade familiar, onde o seu Antônio Cantarim se encontrava na casa da vítima, e lá a vítima se alterou com a presença dele e revelou esses fatos à mãe. E a vítima de quantos anos a netinha? A época... 11 anos. 11 anos, e esses abusos vinham ocorrendo com um marco da idade de 9 anos de idade. Meu Deus do céu. Então já tem uma história. E quando a Aparecida tomou conhecimento desse abuso, como é que foi a reação em família ali? Na verdade, a senhora Aparecida tomou conhecimento parcial desses fatos que estavam em tese em apuração, e as ameaças que a doutora apresentou, que ele fez a dona Aparecida, ele fez a criança e a mãe da criança. Há registro disso. Quais eram as ameaças? Matar a mãe, o pai e a própria criança se revelasse. No dia que procuraram a polícia, lá em 2020, a mãe também foi ameaçada de morte, porque ele foi até a casa dela na madrugada da notícia à polícia. Vocês tiveram acesso a algum depoimento aí dos familiares da vítima, aí no caso, aí que seria, então passou a ser vítima aí, o Antônio Ricardo? Todos esses depoimentos que fiz referência, agora essa defesa conseguiu juntar no processo. Estão no processo e serão apresentados ao Conselho de Sentença.
E como é que vai estar sendo preparativo, doutor? Volto a repetir. Como o senhor disse que não vai ter apenas o depoimento aí da Aparecida, como é que está sendo aí preparado? Como é que está sendo aí? Vai ser o formato desse julgamento aí, né, nesse próximo dia 11? O formato do julgamento seria, em tese, ouvido testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa e, ao final, o interrogatório da senhora Aparecida. Nós já definimos isso, que ela vai para responder a todas as questões, em especial aquelas questões que forem emanadas pelo Conselho de Sentença, ou seja, pelos jurados. Doutor, o que ela relatou a vocês, aí que, vamos dizer assim, caiu a ficha dela, entre aspas, que ela esquartejou no dia que ela foi presa, o que ela chegou a relatar? Na verdade, se falou em planejamento, em convivência por boa vida financeira e que ela teria se apropriado de patrimônio dele. Apropriação de patrimônio inexiste. A questão de uma vida boa financeiramente também inexiste. Eles residiam numa casa alugada com o filho dela. Ele era uma pessoa aposentada, ela também. E as declarações que foram colhidas na delegacia, né, esclarece exatamente isso. Ela tenta até dizer ao delegado que ocorriam os abusos, mas a gravação é interrompida. Certo. É interrompida. E o porquê dessa iniciativa por parte da Aparecida em guardar parte do tronco na geladeira, no freezer, né? Depois tentar despachar com essa mala, o que ela pretendia fazer? Na verdade, e de acordo com o que está nos autos, não há um laudo que diga que parte do corpo estivesse no freezer. Não há exame pericial nesse sentido. Não há exame de DNA dentro do freezer ou de amostra de sangue. E essa questão do resfriamento foi relatado pelo policial quando encontrou parte do membro que ela apontou o local. E uma questão que é bem importante, a questão do envenenamento, não há prova científica disso. Não há laudo pericial nesse sentido. A princípio não tem nenhuma prova assim da perícia técnica que ele, de fato, ele sido envenenado. Exato. Inexiste. No atestado de óbito consta suspeita de envenenamento. Certo. E mais alguma coisa, doutor, que vocês queiram deixar aqui para a população, até nesse julgamento aí? Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O camarada que abusa da neta, né? O camarada abusar de uma criança de 9 anos, né? Depois abusar aí da vítima. É meio assim, deixa como é que um avô vai abusar aí, isso vai acarretando uma série de consequências, como se ela sofrendo abuso sexual. Aí a neta, e chega uma hora que então a vítima explode. Sim. De fato. Sim, e essa história da Aparecida, ela precisa ser contada da forma como ocorreu. O que se tinha até então era pequenos trechos dessa história que não foram expostos. A versão no caso, só uma versão, não a versão dela, dos fatos. E uma versão dela contada ainda, vamos dizer assim, pela metade, porque, igual eu já disse, só quem passa esse contexto de violência doméstica e ainda de cunho sexual, como ela vinha passando nesse 1 ano e 7 meses de convivência, né, sendo dopada a fim da prática do sexo que ele vinha praticando, só quem passa por essa situação é que gera uma outra situação como foi gerada essa agora. Então essa história dela, ela vai ser contada no tribunal. Ela não teve, vamos dizer assim, a oportunidade de relatar de fato o que aconteceu. É sabido o que aconteceu, tá? Mas ela não conseguiu e não teve tempo suficiente de relatar de que forma isso vinha acontecendo. E lá no plenário isso vai ser dito por ela. Doutor, e tem algum exame também que ela sofreu violência? Ela passou por algum exame de corpo de delito ou não? Ou é só apenas a versão dela? É a versão dela, tá? Mas por que é a versão dela? Essa defesa tomou cuidado, né? Primeiro que a defesa ela vai buscar os fatos. Sim. Fazer uma tese, uma investigação desses fatos antes de nós assumirmos. E realmente nós verificamos que
existia esse contexto até pela vida pregressa dele em relação à neta dele. Então nós, né, embora não tenha só a palavra dela, e a gente sabe quem sofre essa violência doméstica, essa de cunho sexual, é que dificilmente vai ficar relatando, vai na polícia porque sente vergonha. Sim. A pessoa se sente acuada, sente vergonha de relatar aquilo. Quanto mais uma pessoa na idade, na época dos fatos, de 62 anos, chegar na delegacia e relatar isso. Para ela é vergonhoso isso aí. E ela nunca passou por nenhuma situação de polícia, vamos dizer assim, nunca foi presa, não tem nenhum antecedente aos 62 anos, ir à delegacia ainda mais com uma vítima desse crime, né? Deve ser lamentável. Perfeito, nunca teve antecedente, tá? Teve outros relacionamentos, tá? Se fosse o motivo, igual falam, né? Ah, ela matou, não existe isso, porque ela teve outros relacionamentos, ela poderia perfeitamente, de modo a separar, né, do marido dela. Não, vamos separar, mas isso não foi possível em relação ao que o Dr. Rogério já disse, as questões das ameaças que ela vinha sofrendo. Porque a vítima de violência doméstica sempre ela é a culpada, né? Exatamente. A vítima de violência doméstica, principalmente no caso uma conjunção carnal, aí a vítima começa a se tornar aí ela culpada. Exatamente. Ou é porque talvez usou um short, ou uma saia, ou um shortinho curto, ou talvez insinuou, então ela sempre é a culpada, lamentavelmente. Sim. Que pena. Olha, então vamos aguardar então o julgamento pelo histórico, que aqui já começa aqui essa ocorrência aqui do avô abusar, já é uma atenuante muito, muito grave isso aí, né? Ainda mais a criança expressar um medo em uma festa, né, de ser espontânea, de apresentar um medo e delatar o crime, já é muito bárbaro, né? Se lhe é dada essa prática com uma criança, agora imaginem com uma pessoa adulta. Aí, idosa ainda. Idosa. E tem uma questão que essa defesa não vai fazer nenhuma surpresa lá. Tem uma questão importante. No dia dos fatos, a senhora Aparecida é uma senhora que não faz exames preventivos. Com os sinais que apareciam nela, ela estava se encaminhando ao posto de saúde para o exame específico. Foi por isso, e no dia dos fatos, ele se revela. Ele disse o que fazia com ela dopada, as razões do sangramento, as razões das dores nas regiões genitais, e ao perceber que ela poderia acionar a polícia, ele dobrou a aposta. Ele aumentou as ameaças e se apresentou, que a partir de agora não precisava mais se ocultar, não precisava dopar, mas que as práticas sexuais, na forma por ele pretendida e realizada, iria acontecer, entre aspas, de cara limpa. Esse é o estopim dessa situação. Então, os advogados de defesa da senhora Aparecida, vamos aguardar o julgamento aí dia 11. Doutor, muito obrigado a vocês a presença aqui pela Ronda Policial. Eu já tenho a minha opinião aqui, mas vamos aguardar dia 11. Muito obrigado aí pela gentileza de ter nos atendido. E quero mais deixar uma palavrinha aqui, por gentileza? Convidamos a população, quem conseguir ir presencialmente assistir no dia 11 às 8h30, horário Mato Grosso do Sul, no fórum. Quem não conseguir, é transmitido ao vivo pelo YouTube. Fazer presente a população junto, até para ter a população à parte, né? Conhecimento é tudo ali. Porque como eu disse, agora a vítima, que era vítima, para ser autora, sim, que ela que sofreu crime, porque a culpa é dela, né? Então, é uma situação. E o Conselho de Sentença terá que decidir essa situação na quarta-feira.